Temos diante de nós hoje a última pergunta a que proponho encontrarmos resposta na Palavra de Deus. E voltamos ao início, e voltar ao capítulo 1 de Atos e o verso 8. E a pergunta de hoje, a que vamos encontrar a resposta, com toda a certeza, é ser testemunha onde? O verso 8 do capítulo 1 de Atos, que temos lido várias vezes, responde a esta pergunta, dizendo o seguinte: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos lugares mais distantes do mundo. Esta dimensão geográfica pode-nos parecer inalcançável, mas pelos meios que nós temos hoje, porventura, estão mais alcançáveis do que nunca. E a ideia de nós testemunharmos é usarmos os meios que estão ao nosso dispor para chegarmos à nossa Jerusalém, para irmos à nossa Judeia e à Samaria, hostilizada tantas vezes, e até aos fins do mundo, aos confins da terra, não sabemos até onde. Vós sereis minhas testemunhas. Evidenciar que para este fim os apóstolos foram designados. E também nós, para este fim, fomos designados. E para prepará-los para isso, estiveram com Jesus por mais de 3 anos. Eles tinham visto o seu modo de vida, os seus milagres, a sua mansidão, os seus sofrimentos, e eles ouviram as suas instruções, os seus ensinamentos, conversaram com ele, comeram com ele, privaram com ele. E viram depois que ele ressuscitou. E estavam prestes a vê-lo subir aos céus. E foram assim, digamos como que qualificados e preparados para testemunharem destas coisas. Para testemunharem o quem, o quê e o onde. O número daqueles que estavam próximos de Jesus, dos que confiavam nele, era um número elevado. E por isso não se podia fingir que todos estivessem enganados. E eles tinham sido, muitos deles, muito íntimos do Senhor Jesus e dos seus planos, e por isso estavam aptos para declarar quais eram as suas doutrinas, os seus propósitos. E não havia outro motivo senão a convicção da verdade que os impelisse a fazerem os sacrifícios que foram necessários para comunicar estas coisas ao mundo. Vós ser-me-eis testemunhas. Também nós, de alguma maneira, estamos a ser preparados continuamente para sermos testemunhas de quem, do quê e onde. Somos íntimos com o Senhor Jesus através da palavra, através da oração, através da nossa proximidade, através de um cântico, através de um testemunho, através da ajuda de um crente, através da ajuda de um irmão. Também nós estamos a ser preparados para sermos testemunhas de quem, do quê e onde. Podemos pensar que a nossa Jerusalém é muito longe de nós, mas não, ela é perto de nós. Ela é a nossa família, ela é os nossos colegas na escola, ela é o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo profissional. Podemos pensar que não podemos ir até aos confins da terra, mas isso não é a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser testemunhas onde formos colocados e, quem sabe, onde poderemos ser colocados. Por isso, em todos os aspectos, eles, tal como nós, fomos habilitados para sermos testemunhas imparciais e testemunhas competentes, como vimos na semana passada, através do testemunho do discurso de Pedro. E podemos pensar em que espaço geográfico nós podemos fazer isso. O texto fala-nos em Jerusalém, que era a capital da nação, da cidade onde eles se encontravam. Mas em Atos capítulo 8 e verso 1 nós vemos uma coisa muito interessante quando diz: Saulo era dos que tinham provado a morte de Estevão. Nesse mesmo dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E o que é que aconteceu? Todos os crentes, menos os apóstolos, se espalharam pelas povoações de Judeia e de Samaria. Algo inesperado aconteceu e, afinal de contas, eles foram espalhados para irem ser testemunhas exatamente na Judeia e na Samaria. Ainda nos versos 4 e 5 diz: aqueles que tinham sido espalhados pregavam o Evangelho por toda a parte. Filipe foi à capital de Samaria e começou a falar ao povo acerca do Messias. As coisas que Deus traz à nossa vida são tantas e tantas vezes inesperadas. Tantas e tantas surpresas têm surgido para cada um de nós. No sentido de que sejamos testemunhas, qualquer que seja a nossa Jerusalém, qualquer que seja a nossa Judeia, ou até a nossa Samaria hostilizada e estigmatizada, e até mesmo aos confins
da terra. A Judeia era toda a divisão sul da terra santa e incluía Jerusalém como capital. A Samaria, os confins da terra, Samaria nós sabemos que era uma terra indesejada, de um povo hostilizado e ostracizado. O texto afirma que devemos ser testemunhas nessa dimensão geográfica. E para terminar este conjunto de estudos, gostava de partilhar convosco uma aplicação prática. É que Deus pode fazer coisas incríveis. Deus pode fazer em mim e em ti, em cada um de nós. Naqueles vós de Atos capítulo 1, verso 8, lembram-se? Ele pode fazer coisas incríveis. Através de pessoas comuns. Através de pessoas simples como qualquer um de nós. Quando Ele capacita a cada um de nós com o seu Espírito Santo. Quando nós somos capacitados pela plenitude, pelo poder, pela ação, pelo vento do Espírito Santo de Deus. Então nós seremos realmente verdadeiras testemunhas competentes para testemunharmos de quem? De Jesus, do que? Aquilo que Ele fez e onde o Senhor nos colocar. Deus essencialmente pegou, lembremos, num grupo de pescadores, homens simples, da faina, e usou-os para transformar o mundo e para, como nós lemos em Atos capítulo 17 e verso 6, virá-lo de cabeça para baixo. E não os achando, diz o texto, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Onde temos chegado nós? O que poderão dizer sobre nós? Deus pegou também num perseguidor de cristãos e transformou-o no maior evangelista e autor de quase metade dos livros do Novo Testamento, como sabemos, Saulo, que foi mais tarde Paulo, o apóstolo Paulo. Deus usou a perseguição para causar a rápida expansão de uma nova fé, de uma nova esperança na história do mundo e na história da humanidade e na história de cada um de nós. Deus pode e faz o mesmo através de nós, que somos as suas testemunhas, mudando os nossos corações, fortalecendo-nos pelo Espírito Santo e dando-nos esta paixão que tem que mover o nosso coração e a nossa alma. Esta paixão de espalhar e de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Chegados ao final deste conjunto de estudos, cujo tema foi Sereis minhas testemunhas, desejo sinceramente que o Senhor tenha tocado o coração de cada um de nós, sensibilizando-nos para realmente sermos testemunhas de quem? De Jesus, o que é, aquilo que Ele fez e é, e onde o Senhor nos colocar, tendo a plena consciência de que só sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus conseguiremos ter o sucesso de levar outros a conhecer ao Senhor Jesus. E afinal de contas podemos nos lembrar da frase que nos tem seguido nestes estudos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 48. Vocês afinal são testemunhas de tudo isto. Vós, como eu, como nós, temos sido testemunhas. Resta-nos agora anunciar. Propunha que tivéssemos uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor toda esta reflexão que nós tivemos à volta deste tema e que Ele nos ajude a sermos realmente suas testemunhas. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo desafio que tens colocado diante de nós de sermos Tuas testemunhas. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê essa ousadia, nos dê essa coragem, esse gozo, esse ânimo de anunciarmos a Jesus. E pedimos, Senhor, que pela ação do Teu Espírito muitos possam vir ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Entregamos, pois, as nossas vidas diante de Ti para nos usar e para sermos testemunhas, verdadeiras testemunhas do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. No nome e por amor do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.